Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos. Às quartas-feiras nós sempre estudamos sobre mediunidade. Alguém aqui pela primeira vez? Hoje? Não, né? Bem, nós sempre às quartas falamos e estudamos sobre mediunidade. Desculpa. E sempre falamos e estudamos sobre mediunidade. Nós também costumamos dizer que todos nós somos médiuns, né? A colocação correta seria: todos nós temos mediunidade. O conceito de médium, até por Leon Denis e até por Kardec, seria o médium ostensivo, aquele médium que realmente trabalha, que participa dos efeitos físicos, psicografa, mas a gente, em geral, todos temos mediunidade, e se coloca, todos nós somos médiuns, porque muitas das vezes a pessoa vem pela primeira vez, aos poucos você fala para a pessoa, todo mundo é médium. Eu já tive um amigo que perguntou para mim, quando eu falei que você iria incorporar, você iria ver, eu falei, não, isso depende do grau que você tem de mediunidade, ok? Então, e o que é também ser médium? A casa espírita nada mais é do que um pronto-socorro. Todo médium, nós podemos dizer que é um trabalhador de UTI. Ok? Há alguns compromissos, alguns assumidos na espiritualidade, que na grande maioria das vezes é pedido pelo próprio médium para ter o grau de mediunidade, para que ele possa se reequilibrar, para que ele possa conseguir, durante uma encarnação, ter um passo um pouco maior devido às suas dívidas. E muitas das vezes, quando nós encarnamos, esquecemos disso. Ser médium é ter compromisso. Ser médium nada mais é do que ter caridade, porque quem trabalha numa mesa sabe, muitas das vezes você é um instrumento e você, grande parte das vezes, você sente a dor com que o irmão se apresenta, você sente a aflição com que o irmão se apresenta, você sente a angústia que o irmão se apresenta. E isso nada mais é do que amor. Você conseguir doar isso, permitir que esse irmão consiga conseguir dividir um pouco desse sentimento para com você, é importantíssimo para o tratamento deles. Então, ser médium é dedicação e compromisso. Muitas das vezes, todos nós aqui temos uma curiosidade muito grande de saber como funciona, como se trabalha uma mesa, como é que é, mas antes disso, nós temos que entender do compromisso que isso acarreta. E muitas das vezes, quando isso não é trabalhado pelo próprio médium, ao longo do tempo, até adoece fisicamente. E muitas das vezes, o irmãozinho que lá do outro lado, na espiritualidade, ele comungou em trabalhar junto, este irmãozinho vem à mesa e reclama e fala, poxa, ele não quer trabalhar. Infelizmente, o castigo que está tendo, ele não está trabalhando. Isso é muito comum para aqueles que estão na mesa. Então, a gente quer estudar, a gente quer se dedicar sim, mas tem que entender que é uma dedicação que não tem dia, hora, porque é aquela quarta-feira, é aquele horário, no nosso caso aqui, na segunda-feira é aquele horário, e tem que estar, porque se nós entendermos que nós temos 7 milhões de encarnados, se nós entendermos que o número de desencarnados são 7 vezes mais, então entendemos que a necessidade que eles têm de socorro, de amparo, de conforto e de alívio das dores são muito maiores do que as nossas capacidades hoje aqui encarnadas. Então, isto é ser médium. Mais do que ler, ouvir, é estar presente, é entender e se doar o tempo, o seu corpo e nada mais do que o amor, que é uma prova de caridade para poder doar isso com o alívio de um irmão. Né? Então, o capítulo 4, ele fala sobre os conceitos e começa a classificar os tipos de mediunidade.
né? E aí nós vamos falar sobre os médios de efeitos físicos. E ele, em paralelo, vai falar sobre os médios de efeitos intelectuais. Os médios de efeitos intelectuais, que eles falam, nada mais é que são os médios ostensivos que a gente conhece mais claramente, que faz a psicografia, o vidente. Então, ele faz esse paralelo. Ao longo do estudo, vocês vão identificar que ele faz esse paralelo ao longo dessas duas linhas de mediunidade. Bem, vamos lá. No item 187 do livro do médium, Allan Kardec realça as duas grandes categorias de médium, a de efeitos físicos e a de efeitos intelectuais, alertando que o limite entre ambas é difuso, porque em todos há um efeito físico a qual se alia. Quase sempre, efeito inteligente são aqueles cujas comunicações dão-se através de sinais exteriores a eles, que repercutem na matéria inanimada. O que é isso? Nós já falamos anteriormente sobre os médios de efeitos físicos. São aqueles que conseguem, através da manipulação do espírito com o fluido cósmico e através do médium, do seu ectoplasma, consegue provocar os ruídos, as batidas, provoca os sons, deslocamento de objeto, materialização, rotação de objetos, ok? Então nós já estudamos isso anteriormente. Servem-se diretamente dos órgãos próprios do médium para transmiti-las. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos e etc. Podem se dividir em médios facultativos e médios involuntários. O que seria isso? Os médios facultativos são os que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela haja absolutamente nula, mais rara ainda são as capazes de produzir os grandes feitos, como as suspensões de corpos pesados, translações aéreas e, sobretudo, as aparições. Meus irmãos, quando se iniciou o Espiritismo, quando a gente começou a identificar através de Kardec, através dos estudos, em que era-se necessário, a mesa levantava, né, rodava, girava. Por que se foi necessário isso? Havia-se a necessidade de provar, de mostrar que havia vida após a morte. Não éramos só homens e mulheres vivos. Após o desencarne, a vida continuava. Hoje, já não há mais esta preocupação na espiritualidade, porque independente de qualquer doutrina religiosa, todos já sabem que existe o Espírito. Cada um dá uma denominação. Um vai chamar de coisa ruim, o outro vai dizer que é o Espírito Santo, mas enfim, todas as denominações religiosas já entendem que há o Espírito, ok? E por que raro? Eu desconheço, não sei se alguém aqui conhece, um médium de efeito físico. Até casos que produzem hoje e trabalhem com isso. Que eu tenho conhecimento é o Frei Luiz. Frei Luiz, lá no Goiúna, pelo que meu conhecimento, é o único centro que ele ainda consegue trabalhar com efeitos físicos. E eles dão a denominação, pelo menos um dos trabalhos que eu conheço, eu já até comentei aqui, é o Anticoesse, que materializa, e é um trabalho bonito, bem reservado. Então, é difícil da gente mostrar e dizer como funciona, quem é o médium, na casa tal tem esse médium, não. Então, ele mesmo já coloca aqui, até pela evolução do espiritismo e pela evolução ao longo dos anos do estudo, não se ficou tão presente da necessidade perante a espiritualidade de se mostrar esses tipos de fenômenos,
porque hoje já é natural do nosso conhecimento da existência de uma vida pós, né, morte. Nós podemos até, algumas doutrinas, não entender a reencarnação, não aceitar outros, né, entendimentos que nós temos, tá bom? Então vamos lá. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esse fenômeno, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Por quê? Hoje, se você der uma lida no livro dos médiuns, ele coloca que quando você tem uma manifestação de um efeito físico hoje, como uma batida, uma materialização, um fenômeno, ele te coloca hoje que são de irmãozinhos ignorantes. Ou são irmãos brincalhões, ou são irmãos ignorantes que estão fazendo para se mostrar presente. Tá? Já completamente diferente, por definição, a que nós tínhamos há 150 anos, 200, 180 anos atrás, que era a necessidade de se mostrar presente. E a presença era através de espíritos elevados que estavam trazendo e codificando a doutrina. Podem proporcionar ensejos de observações interessantes, a contribuir para a convicção dos que observam. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais as escritas e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que desenvolve em outro. Dificilmente nós vamos ter um médium que é um bom psicógrafo, que é um bom audiente, que incorpora, e ele vai ser médium também de efeitos físicos. Com raras exceções, que se eu não me engano, Chico Xavier tinha diversos tipos de mediunidade, mas o que ele coloca aqui, se ele tem a facilidade, se ele é propenso ao efeito físico, ele vai ter muito pouco grau de mediunidade na ostensibilidade em outro tipo de fenômeno. Talvez até para que isso não se misture, mas a colocação deles, dificilmente nós vamos ter. Óbvio, se alguém falar, Divaldo, Chico, eles são ícones do espiritismo, são pessoas que a gente não consegue gerir como a normalidade, tá? Mas a colocação é que, geralmente, se ele tem um grau de ostensibilidade em algum tipo de outro, mediunidade, ele dificilmente terá também na de efeito físico. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui, e muitas das vezes o que de anormal se passa em torno deles. Não se lhe afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observações esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero, que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Todos nós já tivemos relatos, né, de crianças que têm o que os psicólogos, os psiquiatras falam que é o amigo imaginário. Isso se fala numa tenridade entre 6, 7, talvez chegando até 8 anos de idade. É muito comum a menininha brincando com a xícara e tá dando, tô dando para minha amiguinha, tô dando para o meu amigo, meu amiguinho que está aí, conversar realmente. Mas o que ele coloca sobre, além da dupla vista, é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Uma das características são entender e aprender as coisas profundamente por entrelinhas.
A pessoa não há necessidade, de repente, de ler completamente um livro, de estudar completamente. A pessoa, ela simplesmente, ela vai ali no prefácio, e ela já consegue absorver. Essa é uma das características deste tipo de mediunidade. Ver à distância, através de corpos opacos ou obstáculos, inclusive o interior do próprio corpo físico, ou mesmo enxergar o passado ou o futuro. Existem médiuns, que a gente chama médiuns curadores, que trabalham na assistência, que trabalham nas cirurgias mediúnicas, e alguns desses médiuns, ele tem essa dupla visão. E é muito para eles conseguem identificar exatamente quando o irmãozinho está deitado ali na maca, ele consegue exatamente no ponto identificar o que ele tem. Né? É uma mediunidade também que ele coloca aqui como dupla vista. Quem tiver o interesse depois de entender um pouco mais, no livro dos médiuns também fala sobre, tem uma gama de observações. Podem-se dividir os médios em duas grandes categorias. Os médios de efeitos físicos, né, são aqueles que nós estudamos anteriormente, que manipulam o fluido cósmico universal, junto com o ectoplasma, e fazem essas movimentações, rotações, aparições, materializações, né? E os médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber comunicações inteligentes. Luiz, uma colega, que isso é tão interessante a gente estar conversando sobre isso, porque antigamente esses irmãos eram dados como doidos, esquizofrênicos, faziam... E muito mais antigamente era para a fogueira que ia, né? Isso aí já, mais bem mesmo, mas assim, 1800 e alguma coisa, 1900, era dado como doidos. E até uns 30 anos, os psicólogos não aceitavam muito isso, né? Não aceitavam muito isso. Uma colega que é psicóloga, ela chegou a perguntar para mim assim, Carla, é possível, que ela conhecia alguma coisa do espiritismo, né? É possível que meu paciente diz que escuta vozes? É possível isso? Como é que pode? Para mim, isso não existe, isso é coisa do inconsciente dele. Aí eu falei para ela assim, não, ele escuta vozes, ele escuta esse espírito, ele não tem problema nenhum, o problema dele é mediúnico, é uma mediunidade ostensiva e que ele escuta realmente o espírito falando. E antigamente a gente dizia que ele era esquizofrênico, porque na faculdade a gente trata como isso, né? Aí um outro conhecido, que é psicólogo também, mas já era espírita, já frequentava o centro espírita, a reunião mediúnica, ele pegava o nome dos pacientes dele, levava para o centro, para aquele livro de pessoas em tratamento, tá, né, para na reunião mediúnica ser tratado aqueles espíritos. Eles muitos eram manifestados lá, mas outros não, né? Mas aí a oração, né, o entendimento, né, aquela coisa, e ele via uma melhora muito grande nos pacientes dele, porque ele fazia as duas coisas. Ele tratava, né, psicologicamente, né, na ciência, aquele irmão, e ao mesmo tempo, como ele era espírita, ele pegava o nome daquele, ele fazia as duas coisas. Porque vamos nos colocar no local da pessoa que está ouvindo vozes. No mínimo, já começa em casa. Isso. Porque se a família não tiver conhecimento, menino não fala nada para ninguém, vou dizer que você está maluco. Isso. Esse menino não está bom da cabeça. E aí a criança já grava isso. Já grava. E aí já começa o segundo passo, é o bloqueio. Eu estou ouvindo, mas isso é coisa da minha cabeça, eu estou maluco, eu não posso falar com ninguém, senão vão achar que eu realmente sou maluco. E se você disser que viu, então, é maluco ao quadrado. Porque, mãe, eu vi uma moça, pelo amor de Deus, você não fala isso com ninguém, meu Deus, você, e ainda quer bater na criança, quer... Então, é muito difícil isso. E nós estamos falando ainda hoje, tá? Com toda a difusão que existe, não só do espiritismo, da doutrina espírita, mas
o espiritualista, né? De entender que há o espírito. Nós ainda temos algumas regiões de interior e temos nos grandes centros médicos que não aceitam, não conversam, não tem o problema é o cérebro. Não, isso é o cérebro, é um efeito do cérebro, é uma energia que aí ele está ouvindo. Então é muito complicado você conseguir entender isso. E hoje a gente aqui já tem hospital já trabalhando. Tem, existe. Você vê como tem sim, hospitais sim, que ainda é muito materialista, sim. mas nós já temos hospitais que já está trabalhando já o espírito. Sim. Já aquele problema ali, né? Tem São Paulo, a gente tem a Casa André Luiz, então tem todo um processo que eles já estão realmente trabalhando na UERJ, na parte de medicina, tem uma área só deles, só dos trabalhos espíritas, reuniões espíritas, eles fazem reuniões, ele faz estudo espírita para tratar justamente aquelas pessoas e entender aquele processo que eles estão fazendo. É um bloqueio que há, que você não consegue ajudar, porque você já cria na pessoa o bloqueio de que ela já acha que ela é doente. Exato. E isso não é algo normal. E quando você consegue conversar com alguém que entenda... Não, é só para corroborar o assunto, em Juiz de Fora tem uma clínica, que é a clínica em cima e o centro embaixo. Centro embaixo. Exatamente. Que a pessoa, você imagina um jovem que começou a desenvolver isso com 6, 7, 8 anos, e aí ele tem 22, 23 anos, ele já começa a ser tratado como esquizofrênico, como distúrbio, e aí ele é levado numa clínica dessa, e a pessoa chega para ele e fala assim, não tem problema nenhum, você é médico. Eu acho que sai peso, ele fala, caramba, eu também escuto, pai. Pois não. Eu lembro quando eu era criança, então o quintal era muito grande, e tanto minha avó, né, e minha mãe, né, a avó da minha mãe, a gente ia recolher roupa na boca da noite, às vezes ela falava, o que estão fazendo aqui? Vem perturbar aqui não, perturbar outro lugar. Ficava assim, porque eu segurando a bacia. Aí depois que eu cresci me inteirar, lá atrás já tinham essas coisas. Eu fazia, agora eu falei, por que minha mãe está falando que não tem ninguém que volta minha avó? Agora, imagine se fosse ao contrário, se fosse você que visse e elas não. Menino, larga essa bacia. No mínimo, você não ia mais participar do evento de colocar roupa na corda. Você chegou a ver os outros filmes? Sim. Fantásticos. Sim. Quer dizer, as duas dimensões agindo. Exatamente, isso. E ele achava que todo mundo achava no filme que era ela que, né, que a casa estava... A primeira vez eu não pensava muito forte, Sim. Né? Exatamente. E isso é algo que, infelizmente, a gente só vai conseguir melhorar quando outras denominações religiosas entenderem que isso é algo normal, né? Que se rotula muito. Por exemplo, eu era pequeno, eu devia ter uns 10, 11 anos, minha mãe começou a desenvolver mediunidade. Aí incorporou em casa, né? Não sabia. E aí a vizinha chegou e falou assim, meu Deus, ela está incorporando, aí falou o nome do coisa ruim. Como é que eu dormia depois? Meu Deus, olha aquilo, isso me deu uma coisa assim, e eu só fui conhecer depois, entender o espiritismo, porque eu comecei a namorar, né, a pessoa com quem eu casei, a minha esposa, e ela veio para essa linha, porque também, com 16, 17 anos após a morte do pai dela, ela começou a ver, e aí não teve jeito. A Cícera e o João botou ela aqui, e ela começou a desenvolver, mas até então a gente entendia que, meu Deus, hoje ou você recebe o santo, né, que dizia, tá pegando santo. Eu falei, santo? Que isso? Ou coisa ruim. E isso é tão sério que isso já aconteceu algumas vezes, eu posso falar porque não é discriminatório, de você receber um irmãozinho de uma outra doutrina religiosa e você está atendendo, ajudando, ele está dizendo que nós estamos fazendo coisa do diabo. Vocês não estão fazendo coisa de... E aí, durante a oração, você pede para que seja possível que ela possa ver um irmão da doutrina dela, para que ela possa entender que aquilo ali é normal. E aí ela fala assim, não, mas disseram que eu falei, não, mas quem disse? Quem disse foi o pastor. Não está na Bíblia isso. E aí uma hora ela falou assim, eu estou vendo uma irmã igual a minha. Eu falei, então vai com ela.
Porque se cria uma concepção que no desencarne a pessoa ela está esperando aquilo a que ela foi doutrinada. Isso, claro. Está esperando o paraíso. Tá? A pessoa ou ela espera o paraíso, ou ela está esperando ali o julgamento, ou ela acredita que ela foi uma pessoa boa, ela tem que ser recebida pelas trombetas, pelos anjos, por Cristo, eu não sei. E vamos imaginar, se nós encarnados temos a dificuldade de passar para alguém que estamos ouvindo ou que estamos vendo, com todo o conhecimento que nós já... Você imagina você do outro lado chegar a uma conclusão e falar assim, caramba, peraí, eu estou falando, eu não morri? Cadê o paraíso? Por que eu estou aqui? Você imagina a dificuldade que não é de adaptação. Já é difícil. A gente já, pelas leituras, todos que têm um preparo, que têm uma índole moral, que têm já é uma adaptação, todos nós sabemos que tem um período de... Você imagina uma pessoa que acredita que vai ser recepcionada por Jesus, ou que vai estar sentada ao lado de Deus. E aí você vê aquele grupo de pessoas e fala, peraí, quem está me enganando aqui? Vocês estão fazendo pacto com coisa ruim, porque não é isso que é verdade para mim. Porque até no livro de André Luiz, ele passa essa informação. Né? Quando o André Luiz mostra lá em Nosso Lar, que ele vai visitando Nosso Lar, por que aquelas pessoas ali têm... Por que existe uma imagem de um santo? Por que existe aquelas... Como é que chama lá em Minas? Chama muito aquelas casinhas com aquele santinho. Oratório. Por que existe um oratório para cada um? E André Luiz achou muito estranho. E Clarencio explica a ele que é necessário, porque nem todos entendem a sua situação de espírito. Sim. Eles ainda estavam... Eles precisam, ao chegar, identificar isso para que possam se sentir à vontade. Exatamente. Né? A gente precisa, você imagina, né? Como é que ele fica? E muitas das vezes ele não aceita, ele não consegue aceitar o socorro. Ele não consegue aceitar a ajuda, ele não consegue ouvir. Porque ele acredita que você está fazendo a cabeça dele contra algo que, infelizmente, ele não acreditava. Sim. Ele não acredita. Então é importante essa imagem, porque ele vai acreditar. Sim. Né? Ele é o esposo. Opa, estou em casa. Estou em casa. Estou no meu meio. Isso mesmo. Exatamente. Não quer dizer que está... Só para ilustrar, com relação a médiuns de outra religião, no Rio de Janeiro tem inclusive um médium que é católico. Você descreveu bem ele quando criança, ele ia ali para a Praça Eugênio Jardim, Copacabana, e ficava conversando com o mentor dele, o Anjo da Guarda, denominação do negócio. E aí a mãe dele chegou a levar ele a tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim. E ele hoje em dia, ele faz esse trabalho, eu não sei se é na Santa Margarida Maria, e ele fala com Nossa Senhora, e pega o recado delas, as questões, né, que as pessoas fazem, e responde o público, e tudo muito claro, muito católico. Então, quer dizer, isso você vai encontrar porque a mediunidade orgânica, ela está em todas as religiões, todos nós. A mediunidade ela está em todo canto. E ele é um cara que ficava numa dificuldade muito grande, não me lembro agora, eu não estou lembrado se ele é procurador do Estado, defensor público, promotor, não existe. E aí ele teve uma certa dificuldade, mas a coisa era tão natural, tão... Nossa, você é tão espontânea, né? Tão espontânea. Então vamos lá. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas características. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que, aos efeitos físicos, se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é, muitas das vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Sob a denominação de médios de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem mais particularmente servir
de intermediário para as comunicações regulares e fluentes. E nada mais são do que os médios que a gente está mais acostumados a ouvir, que são os que trabalham diretamente na mesa, que é o que em todas as casas tem, que é o psicógrafo, incorpora, que é o que mais fácil, que a gente mais tem contato, não é mesmo? Ali nós temos duas fotos em que demonstra com os efeitos físicos da mesa girando e a outra a mesa levantando, né? São, conforme eu já falei, são fenômenos de efeitos físicos que a gente já passou anteriormente. E antes de eu finalizar, que tem uma frase aqui, existem, só para a gente, eu não vou ler a definição de todos, tá? Mas aqui no livro dos médiuns, no meu é número 239, a questão 189, que ele fala da variedade especiais para os médios de efeitos físicos. Então, vou só ler rapidamente uns. Médios tictólogos, aqueles que produzem os ruídos. Médios motores, que produzem os movimentos de corpos inertes. Ele ainda coloca como muito comum. Médios de translação e de suspensões. Médios de efeitos musicais, provocam a execução de composição em certos instrumentos de música sem contato com estes, ou seja, muito raro. Médios de aparições, que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Médios de transporte, que podem servir de auxiliares aos espíritos para transporte de objetos materiais. Médios noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos, né? Tem médios curadores, né? Os que têm o poder de curar ou de aliviar doente pelas imposições das mãos ou pela prece. Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. E aí tem os médios de efeitos intelectuais. São os médios audientes, os que ouvem os espíritos. Médios falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos. Médios videntes, os que em estado de vigília veem os espíritos. Médios inspirados, aqueles a quem quase sempre, malgrado, os espíritos sugerem ideias. Médios pressentimentos, pessoas que em dadas circunstâncias têm a intuição vaga de coisas que podem ocorrer, que ocorrem no futuro. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem permitindo Deus com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, né? Médiuns sonâmbulos, médiuns estáticos, os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Médiuns pintores ou desenhistas. Enfim, é uma grande variedade, né, de efeitos e mediunidades que muitas das vezes eu, particularmente, alguns aqui eu nunca tinha ouvido falar, esse de instrumentos. Você citou o Gasparia. Oi? Gasparia? Sim, sim. E aí? Uma questão que ela não envolve religião, mas que incidente, a Alemanha, eles usam detetives que têm a percepção de uma área que acontece um acidente, um sinistro, ou mesmo um crime, eles têm a percepção do fato ocorrido ali. Eles chegam ali e percebem aquilo que aconteceu. Isso não é contestado na justiça alemã. Qual é a dimensão disso aí? Fora do espiritismo? Sim. Porque todo efeito inteligente ele vem de um irmão, de um espírito, não tem. É a colocação que a gente tem aqui. E se eu não me engano também, no Brasil já teve como prova um depoimento de um irmão também nesse sentido, que nós temos aquele caso do filme, né, que aparece, né, aquele que fala isso, mas nós já tivemos outros casos também na justiça que a pessoa foi absolvida por um depoimento desse, por apelação de
da mediunidade ou do espírito. Na realidade, nós precisamos entender que é natural, né? E a tendência, como a gente fala muito da evolução do planeta, nós estamos mudando isso de um estado, a tendência é que cada vez vai ficar mais estreito esse contato. A tendência é que, com o passar dos anos e dos séculos, o contato vai ser muito mais natural. E eu acredito que será muito menos doloroso para todos nós a separação através da morte de um ente querido. Porque hoje a ausência de você não estar presente é muito doloroso. Então, quando houver esse estreitamento que já é falado em alguns livros, já se apresenta em algumas, isso vai ser muito mais tranquilo, você poder estar ciente, você conversar, você ter a visão daquele ente querido. Então, isso vai nos suavizar e, consequentemente, vai haver uma evolução para todos, porque não vai depender da religião que a pessoa vai ter, ela vai entender que realmente existe vida após a morte. Ela vai continuar do outro lado. Ela pode continuar tendo as crenças dela, mas ela vai ter a fé de que isso aqui não acaba. Né? E se acabasse, não teria, porque ontem nós ainda fizemos um estudo, não foi? Até no Evangelho pelo Rico. Que é isso? Porque se isso aqui, se não houvesse, a verdade é o seguinte, se não houvesse o mundo espiritual, não haveria necessidade de nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se isso acaba aqui, para que eu vou fazer uma evolução moral? Por que eu nasci perfeito e o outro irmãozinho com todas as dificuldades? Teria total ausência. Poxa, se o pai é amoroso e bondoso, por que ele faz um acordar às 3h30 da manhã, ir trabalhar, chegar em casa às 11 horas da noite, enquanto o outro vive na Vieira Soto, surfando? Então, se nós entendermos que isso acaba aqui, não há necessidade de estudarmos o Evangelho. Para que eu vou perdoar? Para que eu vou amar? Porque ele fez comigo, eu vou fazer com ele. Quando eu morrer, acabou. É porque as religiões já estão chegando a esse progresso. Isso, A tendência é essa, é elas chegarem a esse conhecimento. A esse né? entendimento. Existe um plano espiritual e que no plano espiritual você vai estar em várias situações Sim. por você, de maneira que você pensa. Sim. Então é o objetivo de Sim. todas as Se você hoje, eu ouvi quando aconteceu, com a minha esposa, o padre foi e tal, e aí ele falou, não existe morte. Aí ele colocou, para aquele que crê em Cristo, não existe morte, a vida continua. Então, eles já entendem que a vida continua. Então, isso já é um avanço. Já existem doutrinas que ela já entende que ela pode não entender a reencarnação, ela pode não entender outras concepções que nós temos, mas o entender que há um outro plano, de que isso continua, de que a sua essência você leva, isso é inevitável. Nós não podemos chegar nos próximos 100 anos sem esse entendimento, senão nós vamos sofrer muito. Nós vamos sofrer muito, né? Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, do maravilhoso e do sobrenatural. Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Meus irmãos, eu peço até licença ao presidente da casa, que eu exercer nesse momento. É o último estudo antes da gente ter o término, né, do nosso ano. Então, nós tivemos os dois últimos anos foram difíceis para todos. Todos tivemos dificuldades, seja financeira, tivemos dificuldades em nosso ambiente de trabalho e alguns perderam entes queridos. E é onde eu falo que nós conhecemos o Espiritismo pelo Consolador. Porque existem momentos na vida que, se nós não acreditarmos de que tudo que nós passamos é para o nosso crescimento e é que é para o nosso bem,
que aquela dor que nós estamos sentindo, um dia nós vamos entender o porquê, e que é para o nosso bem. Então, o que eu realmente desejo, e eu acho que eu posso falar isso em nome da família SEAB, porque ao longo desses 2 anos foi difícil também para o SEAB. Nos últimos 5, 6 meses, o Juarez sempre foi a referência para esta casa, e continua sendo. Mas nos últimos 5 meses, desculpa, todos os estudantes, alguns que não eram estudantes participaram, todos os trabalhadores se uniram e a casa continua até hoje, como vai continuar perpetuamente. Então, é nas dificuldades que a gente consegue crescer. Nenhum jovem passa de ano se jogar videogame o dia inteiro. Infelizmente, somos obrigados a tirar o videogame, ele vai chorar para ele estudar, para ele poder passar e conseguir o diploma. Então, é muito difícil para mim falar pela dificuldade, entender, é difícil. Mas nós temos que ter esse entendimento. Então, o que eu desejo em nome da família SEAB para todos vocês, para todos nós, é que a luz e a paz de Jesus estejam dentro de cada um de nós. Que possamos levar essa luz e essa paz para o nosso lar, para o lar de nossos amigos e entes queridos. Que nós possamos ter um grão de fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque no Evangelho ele diz que com essa fé, com esse tamanho, a gente consegue mover montanhas. Então nós precisamos entender, eu sei que cada um aqui teve sua dificuldade. Nós precisamos acreditar que é o que o Consolador nos coloca, que no momento da dor, no momento da dificuldade, seja ela qual for, nós nunca estamos só. É difícil nós conseguirmos olhar quando os olhos estão com lágrimas, quando o coração está apertado, quando a gente tem a ausência da pessoa amada. Mas é importante nós termos e repetir sempre isso, para que a gente possa isso entrar no nosso íntimo e a gente acreditar de que é importante a fé e saber que nós nunca estamos sozinhos. Então eu desejo a todos vocês, em nome do SEAB, um feliz ano novo, um bom ano novo. Lembrei da rabanada, um bom ano novo, com muita paz e, acima de tudo, com muita fé e força no nosso Mestre Jesus. Obrigado e uma boa noite a todos.